Chegamos na nossa última aula do nosso desafio. Falamos sobre o método Mente, falamos sobre algumas questões ligadas a você fazer as escolhas corretas, sobre você entender em qual momento você está. A sua vida ela é única, né? Esse é um método, nós trouxemos aqui o método Mente, mas existe a sua vida, existe a vida de cada uma de nós, e dentro da sua vida você vai analisar o que te cabe, o que dá para aderir, o que você pode melhorar dentro daquilo que você já vem fazendo, ok? Bom, pelo que eu percebi no formulário inicial e também nas últimas conversas com vocês, que a maioria está o quê? Sobrecarregada emocionalmente. Então, não é sobre você não saber fazer o que fazer. Você sabe muito bem o que fazer da vida. Vocês, pelo que eu percebi, todas vocês têm um entendimento sobre o que é bom e o que não é bom para vocês. Só que o que acontece? Ao longo do nosso dia a dia, a gente vai ficando meio que refém dos acontecimentos e a gente não consegue parar para analisar se realmente as coisas que você está fazendo no momento são tão necessárias assim. E aí, você vai desenvolvendo ao longo dos seus dias um comportamento meio que mecânico de acordar, fazer o que tem que fazer, dormir e continuar nesse processo. E muitas vezes você não consegue se enxergar de verdade e perceber se você não está fazendo demais ou se você está fazendo de menos ou se você está sobrecarregado emocionalmente. Então, a maioria de vocês, o que eu identifiquei, vocês estão sobrecarregadas emocionalmente. E essa sobrecarga, muitas vezes, não vem das atividades que você tem hoje como mãe, como esposa, como funcionária. Às vezes, elas são originadas até mesmo através dos seus traumas, de coisas que você viveu antes de ter a vida que você tem hoje. Foram acontecimentos que foram sendo acumulados. Então, essa sobrecarga emocional, ela vem falar muito sobre quem você já foi. E isso está atrapalhando você de se tornar a pessoa que você deveria ser para o momento, não a pessoa que você deveria ser baseado no que as pessoas esperam a partir do momento que você se casou, a partir do momento que você assumiu essa responsabilidade de trabalho, ou a partir do momento em que você entendeu que você quer viver uma vida diferente, que você quer um trabalho diferente, um contexto diferente dentro da sua família. É dentro da sua própria vida, volto a dizer, dentro da sua própria história. O que você já foi está impedindo você de ser diferente. Muitas vezes a gente fica apegado às nossas histórias, fica apegado até mesmo, por exemplo, ao peso que você tinha quando você tinha X idade, a agilidade que você tinha, a capacidade de decidir, de ser mais forte, de ser mais persistente quando você tinha a tal idade. E você mesmo acaba não entendendo quem você se tornou hoje. E essa sobrecarga emocional, ela vai sendo acumulada, ela vai sendo reforçada, essas crenças antigas vão sendo reforçadas à medida em que você vai vivendo e às vezes você lá no passado você não foi uma pessoa tão boa com decisões. E aí hoje às vezes você olha para sua vida e você pensa assim, poxa, talvez realmente eu não tenha que decidir nada, eu tenho que esperar as pessoas decidirem por mim. Talvez eu não tenha que esperar mais nada daqui pra frente, porque eu já fiz algumas escolhas que não foram tão boas e não tem como mudar mais. Tem sim, tem como mudar sim. Sempre haverá como mudar. Por quê? Porque as mudanças, elas não são externas. A gente se engana achando que as mudanças que a gente espera na nossa vida, elas vão precisar ser necessariamente externas, falando diretamente com alguém, se impondo diretamente com alguém. Também isso, mas elas são principalmente internas. Então é lá que ninguém nunca vai conseguir te atrapalhar, a não ser você mesmo, dentro do seu próprio interior, quando você tá você com você mesmo,
Quando você coloca a sua cabeça no travesseiro, as coisas que você pensa lá no seu íntimo, que só você e Deus é que sabem o que você pensa. Lá dentro é que começa a mudança. E ninguém precisa saber disso. O mais importante é que você saiba quem você é, quem você já foi e o que você quer da sua vida. Você pode sim ter uma vida diferente desde que você queira, desde que você entenda que isso é importante para você. E aí esse processo começa lá de dentro. É um dia por vez. Tentativa, erro, tentativa e acerto. Muitas vezes você não vai conseguir de primeira. Por isso que eu digo que muitas vezes, dentro do processo do método mente, você vai ter que se forçar inicialmente a fazer algumas coisas. Mas, aos pouquinhos, elas vão se tornando a sua nova forma de viver, a sua nova forma de pensar, a sua nova forma de agir. Então, você não é que você esteja empacada na vida. Talvez você esteja sobrecarregada emocionalmente. E por quê? Por conta dos múltiplos papéis que você exerce hoje. Por conta das muitas das coisas que você precisa resolver, fazer, ser, as pessoas que você precisa ser. Uma vez uma paciente, não só uma paciente, mas boa parte delas me perguntaram se tá errado, às vezes, você ser uma pessoa no trabalho, ser uma pessoa com os filhos, ser uma pessoa com o marido, ser uma pessoa com os seus pais. Não tá errado. É porque a gente realmente exerce vários tipos de papéis ao mesmo tempo. E é engano nosso achar que a gente sempre vai ser a mesma pessoa. Não. Você acredita que você já não é mais a mesma pessoa de que começou o desafio há um tempo atrás. Acredito que ao longo desses dias aconteceram muitas coisas que fizeram você se tornar uma pessoa diferente. Então, não queira achar que você vai ser sempre a mesma pessoa para todo mundo. E tá tudo bem você mudar. Tá tudo bem você tomar atitudes, decisões e pensamentos diferentes. É até melhor que você aprenda a lidar com isso, com essas novas faces. Por quê? Porque aí você não se perde no processo, você não se compara, porque você não vai conseguir ser a mesma pessoa. A sobrecarga emocional muitas vezes vem não só do excesso de papéis que você vai exercer, mas pelo excesso de cobrança, de achar que você vai ser sempre a mesma pessoa. Então desapega disso, já começa a desapegar disso. Bom, sobre a questão de você se sentir travada, de você se sentir que parece que não consegue sair do lugar. Isso, né, tem a ver com a sobrecarga emocional que a gente falou antes, mas com a sobrecarga mental também. Mas qual a diferença de uma para outra? Bom, a sobrecarga emocional, ela tem a ver com a forma de sentir, com a forma de perceber o mundo. Às vezes vai acontecer algo com você que não é tão grandioso assim, mas às vezes se acontecesse isso com uma outra pessoa, essa outra pessoa desmoronaria. Essa pessoa não conseguiria lidar emocionalmente, não conseguiria levar adiante a vida diante de às vezes um simples fato que lhe aconteceu. Outro dia eu atendi um paciente que realmente aconteceu algo com ele que era uma coisa, tipo uma brincadeira, uma coisa simples, mas que isso estava prejudicando a vida dele a ponto de deixá-lo totalmente incapacitado para trabalhar, totalmente incapacitado para fazer qualquer coisa, porque aquele acontecimento em específico estava perturbando a vida dele. Então, isso é uma sobrecarga emocional. Agora, existe também a sobrecarga mental. A sobrecarga mental, ela é mais voltada para o excesso de pensamentos, é aquela cabeça que não para o tempo todo. Então, assim, existe uma forma de lidar com isso, mas quando as formas de lidar com isso são todas testadas e a pessoa não consegue, realmente, às vezes, ele é um caso de entrar com alguma medicação, de encaminhamento com um psiquiatra, alguma coisa assim. Porque daí, às vezes, a cabeça da pessoa fica 24 horas ali funcionando e a pessoa não consegue
lidar com isso, sabe? Ela não consegue lidar com esse excesso de coisas na sua cabeça. Então, a sobrecarga mental, ela tem muito a ver com quando você não se organiza, quando você não sabe o que você tem que fazer da vida. Por exemplo, existe uma questão das pessoas saberem exatamente qual a roupa que elas vão usar no outro dia, que comida elas vão fazer. Eu me lembro que quando eu tinha um papel dentro do meu antigo relacionamento, às vezes eu me sentia ansiosa porque eu não sabia o que eu ia fazer de comida de almoço. Geralmente, né, o almoço fica para janta, eu não sabia o que eu ia fazer de comida para a semana, porque eu me sentia tão limitada, tão sufocada, porque para mim qualquer coisa serviria, tanto que hoje em dia eu faço as minhas marmitas sempre as mesmas comidas e eu me sinto feliz com a minha alimentação, mas quando eu tinha um papel dentro de um relacionamento e eu tinha uma outra pessoa ali que às vezes me cobrava, aquilo me trazia uma sobrecarga, não só emocional, porque eu me sentia frustrada e incapacitada, mas a sobrecarga mental de pensar assim, poxa, o que eu vou fazer? Eu não consigo ser criativa, o que eu vou fazer de comida? O que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer. Então, a sobrecarga mental, ela tem muito a ver com sobre você não saber escolher, não saber o que fazer, não ter assim um cronograma, não ter algo certinho para você. Não precisa ser totalmente correto, mas você precisa ter um plano de vida, um plano de ação. Você precisa ter estratégias de vida. A estratégia sua começa da hora que você dorme até a hora que você acorda. Quais são mais ou menos as coisas que você vai fazer? Porque se você não coloca isso num papel, se você não coloca isso, por exemplo, tira da sua cabeça e coloca isso de uma forma visível que você consiga ali enxergar quais são as suas demandas do dia, você não vai ter como escolher as demandas, você vai virar refém dessas demandas. Por isso é importante você ter isso. Essa semana mesmo eu testei muito isso. Eu tinha algumas coisas para realizar e geralmente essas coisas ficam ali na minha cabeça e são coisas que eu estava até postergando. E à medida em que eu coloquei ali no meu caderno na noite anterior e coloquei que eu ia fazer isso no dia seguinte, foi muito mais fácil para mim. Eu simplesmente acordei, olhei para o meu caderno as coisas que eu tinha colocado ali e segui a ordem, mais ou menos a ordem. Lógico, você não vai ser perfeito nisso, mas você vai conseguir sim executar, porque se tivesse só na minha cabeça, eu garanto que eu não teria feito. Então foi muito mais fácil eu tomar meu banho. Por exemplo, eu tinha coisas que eu tinha que resolver na rua, eu tinha que ir ao banco, que fazia meses que eu estava adiando. Tinha outras atividades assim mais burocráticas que eu estava adiando. E enquanto isso ficava na minha cabeça, eu não conseguia resolver. Mas à medida em que eu coloquei no papel, essa sobrecarga mental saiu de mim. Por quê? Porque a nossa mente, o inconsciente, ele funciona 24 horas por dia. E o seu inconsciente, ele fica ali te cobrando, não é? Ele não te lembra, ele não fica te lembrando toda hora, mas ele fica trazendo aquele sentimento ruim de que você não fez o que você deveria fazer. Por isso que muitas vezes você fica incomodado, você dorme e acorda e você se sente incomodado, porque é a sua mente que tá ali lutando contra você, só que ela não fala exatamente sobre o que ela está te incomodando, mas é por conta de você não fazer as coisas que você prometeu a si mesma que faria. Então, à medida em que eu coloquei no caderno, eu só acordei, tomei meu banho, me arrumei e eu fui para o banco e eu resolvi o que eu tinha que resolver e resolvi a maioria das coisas que estavam na lista. Enquanto elas estavam na minha mente, eu não conseguia fazer nada disso. Então, analisa, você está tendo aí sobrecarga emocional, sobrecarga mental? E o que nos trava? Os nossos excessos de papéis, então isso pode gerar então essa carga emocional ou essa carga de pensamentos, né, em relação ao nosso cotidiano. Por isso que é importante reconhecer e
reconhecer de que forma? Principalmente escrevendo. Escrevendo. Quanto mais você escrever, mais a sua mente vai ajudar você a focar no que precisa ser focado. Então, olhar ali, o que eu tenho que fazer? Quais são os meus papéis? Quais são os meus deveres? Dessa forma você vai conseguir sim escolher. A maternidade, ela é um desafio, então não é à toa que a maioria das mulheres dizem: nossa, eu sou outra pessoa depois da maternidade, porque de fato você não vai ser a mesma nunca, porque o seu organismo, ele se modificou totalmente, assim como uma árvore, ela se modifica, ela vai crescendo e ela vai puxando as raízes para baixo e ramificando, e aí vai esticando os galhos até o ponto em que ela dá flores, ao ponto que ela dá folhas e ao ponto que talvez ela dê frutos. E para isso ela teve que se tornar uma planta diferente da qual ela era quando ela era uma plantinha, quando ela era uma mudinha, quando ela era uma semente. Você não queira ser a mesma pessoa que você era quando você tinha 15 anos, a mesma pessoa que você era quando você não tinha gerado ninguém. Todas vocês, a maioria que está assistindo esse vídeo, teve que se modificar para se tornar mãe. Então a maternidade, ela te tornou uma outra pessoa. E às vezes reconhecer que você é outra pessoa, aceitar esse papel, faz com que você te trave também. A falta de aceitação te trava. De aceitar que você tem um relacionamento, que você tem um casamento. Esse trabalho que você escolheu, a falta de aceitação muitas vezes te impede de ser feliz. O trabalho, a pressão no trabalho, ela intensifica tudo aquilo que a gente tem de pior. Então, se você é ansiosa, o trabalho vai te deixar mais ansiosa. Se você se sente tem uma vida corrida, se você é distraída, você vai ficar mais distraída. Então, o trabalho, ele acelera, ele faz com que você se sinta mais incompetente diante da sua vida. Isso também te trava. Agora, nós chegamos num ponto aonde é mais o ponto onde que a maioria erra, que é a síndrome da salvadora, né? A síndrome da Madre Teresa de Calcutá. É você achar que porque hoje você tem um relacionamento, porque hoje você é mãe, porque hoje você é uma funcionária, porque hoje você é uma empresária, você acha que o seu papel é salvar as pessoas. Você acha que o seu papel é mudar a vida das pessoas. Não. O seu papel sempre será. O seu papel inicial, quando Deus fez você acreditando em Deus ou não, quando Deus criou você, ele fez você com uma única missão. Escreve isso. A sua única missão na Terra, a principal missão sua é cuidar de você mesma, amar a você mesma, cuidar de você. Você só tem a capacidade de curar, cuidar de você. Eu não digo assim, quando você tem um filho, quando você tem uma criança, é lógico que essa criança ela precisa totalmente dos seus cuidados. E a partir do momento que ela vai crescendo, ela vai se tornando um jovem, um adulto, essa pessoa, ela se torna uma pessoa, deixa de ser uma criança, se torna uma pessoa e ela se torna única e ela vai reger a vida dela. Ela vai tocar a vida dela da forma que ela bem entender a partir dos princípios que ela aprendeu com os pais. Mas a sua única e grande maior missão na vida é cuidar de você mesma. Se você não está fazendo isso, você está errando no seu papel que Deus conferiu a você. E muita gente às vezes pensa que o papel delas é fazer coisas na igreja, é fazer coisas para as pessoas moradoras de rua, é salvar o mundo, salvar o planeta. Não. Seu maior papel é inicial e final é cuidar de você mesma. Aí existem os outros papéis agregados, mas não é o seu papel salvar ninguém. Por quê? Primeiro, a pessoa precisa querer. Ela precisa querer ser salva. Segundo, ela precisa ser salva por quê? Porque ela não está cuidando dela. Então, se você está sendo a salvadora do seu marido, a salvadora de qualquer outra pessoa adulta,
Tá errado? Por quê? Porque o mesmo papel que você recebeu, essa outra pessoa recebeu também. Então, cada um com o seu papel. Se você cuidar de você mesmo, você não só está ajudando outras pessoas, como você está mostrando para as pessoas como elas devem tocar a vida delas, através de escolhas, através do autocuidado, através do auto-amor. Então, a síndrome da salvadora leva vocês a assumirem responsabilidades excessivas. E às vezes você vai fazer alguma coisa e vai pensar assim: poxa, eu vou fazer isso aqui, porque já que ele não faz, já que meu marido não faz, já que meu namorado não faz, já que meu filho não faz, vou eu fazer isso daqui, porque é muito mais rápido que eu ficar pedindo, muito mais fácil que eu ficar cobrando. Não. Você tem que rever isso. Você não pode ficar o tempo todo fazendo tudo por todo mundo. Por quê? Porque você está fazendo o papel que não é seu. Por isso que você fica sobrecarregada. Por isso que você fica com a mente exausta. Por isso que você fica exausta no final do seu dia. Porque você está fazendo a mais. Pensa. Pensa numa lavoura. E aí nós temos lá dois trabalhadores rurais. E aí esses trabalhadores rurais eles precisam pegar a enxada e plantar algumas sementes. E uma vai plantar a semente, a outra ficou encarregada de ir com o regador e molhar essas sementes, ou de jogar um adubo ali em volta. E aí você está sendo essa trabalhadora que está fazendo as covas, que está colocando as sementes e que está molhando enquanto a outra pessoa está só assistindo. Isso não está certo. Então, reveja isso, reveja esse papel. Procrastinação é a coisa que a gente mais ouve falar na vida, mas se você sabia que nem tudo é procrastinação, a procrastinação, ela é uma palavra muito usada hoje, mas ela tem a ver muito com, por exemplo, com algo que você deixou de fazer, certo? Mas será que existe procrastinação das. Porque se você está fazendo os papéis que não são teus, responsabilidades que não são tuas, talvez esse sentimento de procrastinação ele não esteja correto. Por quê? Porque talvez você vai ficar achando que você não está dando conta de tudo, que você está procrastinando, mas talvez você não tinha que dar conta de tudo mesmo. Talvez você tinha que só fazer algumas poucas coisas. Se você fizesse essas poucas coisas, você seria muito mais feliz. Um exemplo: quem treina em academia tem a questão de você treinar todos os dias. Tem pessoas que treinam todos os dias e tem pessoas que vão 3 vezes na semana. Quem está certo? Quem vai todo dia ou quem treina 3 vezes na semana? Olha, depende. Talvez a pessoa que treina 3 vezes na semana, ela coloca foco, intenção, ela se coloca em estado de presença no que ela está fazendo, e às vezes ela, naqueles 3 dias, são suficientes para o contexto da vida dela. Por quê? Porque talvez ela só precisasse desses 3 dias, de um dia ou de 2 dias, dentro daquilo que é o foco da vida dela. E às vezes a pessoa que vai todos os dias, talvez ela esteja indo, porque ela, ao mesmo tempo que pensa comigo, se a pessoa está fazendo uma coisa, ela não está fazendo outra. Talvez isso seja uma fuga, talvez ir na academia é um exemplo. Talvez ir todos os dias seja uma fuga de algo que ela deveria estar fazendo e realmente procrastinando enquanto ela faz outra coisa. Então aí vai gerar aquele sentimento de frustração. Poxa, eu não fiz tudo o que eu deveria ter feito nesse dia, mas será que ela deveria ter feito tudo o que ela fez naquele dia? Realmente? Porque vocês lembram lá do método mente, quando a gente entende o que é prioridade, sempre vai ficar coisas para ser feitas. Então, nem tudo é procrastinação. Você não tem que deixar esse sentimento reinar em você, porque muitas das vezes você não vai fazer tudo aquilo que você listou ou que você entende que deveria fazer ou que as pessoas cobram você de fazer, seja no trabalho, seja na vida, seja em tudo. Nada na vida vai ficar redondo, nada vai arredondar. Desculpa o comentário, mas a única coisa que a única situação que realmente fica
estável, que não muda, é quando a pessoa não está mais neste mundo. Quando ela, né, ela se deita pela última vez e ali ela fica, então não tem mais nada para fazer aqui nesse plano, nesse mundo. Agora, quando a gente está vivendo, a vida, ela é altos e baixos, altos e baixos. Ela não para, a vida não para você ficar bem. Então, sempre você vai estar fazendo uma coisa, vai estar deixando outra, você vai fazer uma coisa, vai deixar outra. Às vezes, você sim vai listar 10 coisas e talvez você vai fazer as 10, mas eu tenho certeza que se você fez essas 10, você largou umas 20 para trás. Sempre vai ser esse princípio. Então, a procrastinação surge frequentemente diante de uma exaustão emocional. Por isso que é importante identificar e acolher esse sentimento. E entender que você não vai ter o controle de tudo, nem sempre. E entender e soltar o controle das coisas vai te deixar muito mais leve. Então, às vezes a gente tem que olhar para nossa vida e entender: será que eu não estou vivendo esse ciclo de excessos? Né? É um ciclo que nos mantém sobrecarregados emocionalmente. Cobrança excessiva, às vezes nem sempre essa cobrança vem dos outros, às vezes seu marido nem liga que você não dá conta de ficar a mais arrumada enquanto você está cuidando do seu filho, ou que você preparou as coisas do jeito que você fazia com tanto carinho porque você teve que parar para estudar, porque você teve que parar para fazer outras coisas mais importantes, resolver coisas na rua, ou às vezes lá no seu trabalho as pessoas não vão te crucificar porque você não fechou tal demanda, sendo que eles de certa forma sabem que você estava cuidando de outras coisas mais importantes, às vezes um fechamento de mês ou início de mês, ou um cliente importante que você tinha que dar conta. Então, às vezes no seu trabalho as pessoas também não estão te crucificando. Talvez você, as vozes da sua cabeça que estão fazendo isso com você. Por isso que é importante você prestar atenção. Se você não está vivendo um ciclo de autocobrança, e sabe que isso é viciante, tá? É viciante se cobrar. É viciante achar que você está atrasada, que você é incompetente, porque isso gera um sentimento ruim e esse sentimento ruim vem de acordo com suas crenças. Lembra que eu falei que muitas vezes a sobrecarga ela vem do nosso passado? Às vezes lá no seu passado um professor falou alguma coisa para você, a um amigo, numa brincadeira de criança ou na sua família alguém falou algo e aí hoje em dia você tende a querer justificar aquilo que você ouviu uma vez e causou um trauma em você, sendo que na realidade não tem nada a ver com isso. Às vezes lá no seu passado alguém dizia que você era lerda demais, que você era burra demais ou que você não dava conta de fazer muita coisa ao mesmo tempo. E hoje, talvez dentro dos múltiplos papéis que você vive, talvez você se cobre e justificando que realmente você não é essa pessoa ágil e competente. Então, analise esses sentimentos e pensa, será, da onde está vindo isso? Da onde está vindo essa cobrança? Será que realmente existe essa cobrança? Uma outra coisa que você pode pensar assim: será que alguém vai morrer se eu não fizer isso? Será que o que de pior poderia acontecer amanhã se realmente hoje eu não conseguir lavar a louça, se realmente hoje eu não conseguir terminar tal relatório, se realmente hoje eu tiver que deixar essas coisas para trás aqui porque não deu tempo, eu não dei conta, eu tive que resolver outras coisas mais importantes. Será, o que de pior poderia acontecer amanhã ou hoje comigo se eu não fizer essas coisas? E aí, se sinta mais leve, abra mão desse controle. Então, revisando o nosso método mente, né? A gente analisa os nossos papéis, a gente escreve eles para poder enxergar melhor quais são os nossos papéis, o que a gente realmente precisa fazer. E diante disso, para poder fazer as nossas escolhas, as escolhas das prioridades, entendeu? O que realmente é prioridade e o que eu estou enchendo linguiça aqui com de atividades. Às vezes, cara, às vezes você tem tempo para descansar.
e você não tá descansando porque você acha que você, por ser mãe, por ser esposa, por ser funcionária, sei lá, às vezes você tem um tempo de descanso e você acha que você não é digna disso. Não é que você pensa isso, não. Isso é o seu inconsciente que coloca lá pra você. Não, você não vai dormir, não. Você tem que ficar. Vamos tomar um monte de café. Vamos nos entupir de cafeína para que a gente possa dar conta do nosso dia. Você não pode dormir, não. Você não pode parar, não. Quem disse que você não pode parar e descansar? Isso é uma estratégia de saúde mental também, tá? O descanso, a pausa, pequenas pausas. Às vezes, quando eu estou trabalhando de casa, que eu procuro fazer muitas vezes? Às vezes eu paro, me levanto e vou para a sacada e fico ali alguns minutos respirando, vendo o movimento, vendo a vida acontecer fora de mim, fora do meu contexto, me distraindo um pouquinho para que a minha mente possa ter esse respiro, para que eu consiga me sentir mais leve, porque quanto mais dentro de você fica, mais pesada, mais sobrecarregada emocionalmente e mentalmente você ficará. Então busque esses momentos de respiro, de olhar para uma janela, olhar para uma foto, de desligar o celular, parar de ficar assistindo tanta coisa, parar de ficar vendo tanta coisa, porque essas coisas estão te sobrecarregando. Uma coisa importante aqui dentro da parte da letra E, que é o escolher, é realmente você escolher quem você vai assistir no seu celular, assistir na sua TV, quem você vai seguir, quem são as pessoas que você anda ouvindo. Essas coisas causam sobrecarga emocional. Para de ficar ouvindo um monte de gente. Teve uma época, quando eu estava treinando, que uma amiga minha, ela me mandava com certa frequência exercícios. E aí tinha uma outra também que treinava no mesmo horário que eu, que também me mandava. E aí você ia ver aqueles vídeos de exercícios, às vezes um personal estava ensinando de um jeito e às vezes a outra pessoa estava ensinando de outro. E eu sou assim, às vezes eu aprendo ali com o professor que está ali ensinando, eu nunca tive personal, mas o professor ali das academias. Eu pedia para me ensinar e daqui um pouco eu tava fazendo diferente, porque eu sou meio bagunçada em relação à coordenação motora, essas coisas. E às vezes fazia meio errado, mas ia lá, perguntava de novo e fazia do jeito que ele me ensinava. Às vezes o professor ensinava uma coisa e aí as meninas mandavam vídeos do mesmo exercício da pessoa ensinando de outro. Ou às vezes elas vinham me corrigir. Às vezes eu tava fazendo, a pessoa vinha, tocava no meu ombro e falava assim: "Ei, peraí, não é assim que faz, é assim, você coloca a perna assim, cruzada, assim, assim, aí você puxa assim." E aí eu ia perguntar pro professor e eu ficava confusa, e o professor explicava do jeito dele e os vídeos ensinavam de outro jeito. Na vida é a mesma coisa. Às vezes a pessoa vai querer te ensinar a ser mãe, mas ela não é você no seu lugar. Às vezes a pessoa, às vezes até uma amiga tua vai querer ensinar algo pra você, como ser mãe, como trabalhar direito, como isso, como aquilo, ou um monte de vídeos no celular. Essas pessoas que estão aqui, elas não estão aí na sua vida. Então por isso que a gente fala que a nossa única e maior missão que Deus nos deu é da gente cuidar da gente, é da gente saber administrar a nossa vida. Quando você aprende a administrar a sua própria vida, você para de querer andar igual aos outros. Você para de querer ser igual às outras pessoas. E aí, automaticamente, vai acontecer o quê? Vai diminuir as cobranças. As cobranças diminuirão. E aí você vai parar de ficar achando que você tá fazendo de menos ou que você tá fazendo demais e ninguém tá te valorizando. Não, cara, você tem que olhar para sua própria vida, para sua própria história. Isso que é o mais importante. Tem gente que anda igual a todo mundo. Você pode ver, dependendo do tipo de evento. É, Às vezes você vai naqueles lugares assim que, por exemplo, um lugar que eu fui country ultimamente. Quando eu cheguei naquele lugar, eu sabia que ia ter um monte de gente assim caricata, né? O que é essa fisionomia caricata? É a pessoa se fantasiar daquilo que é o contexto que ela tá ali.
Então, por exemplo, eu fui nesse lugar que era tipo um rancho, né? Um rancho country, onde toca músicas, tem shows, tem comida, as pessoas vão lá, as famílias. Eu tinha certeza que quando eu chegasse lá no evento, eu ia encontrar pessoas caricatas, vestidas de acordo. Só que lá tinham pessoas que realmente elas respiram esse ar country, né? Esse ar mais do campo. São pessoas que moram em fazendas, que trabalham em fazenda, enfim. Então você batia o olho e você enxergava, você falava, poxa, olha só, aquela pessoa realmente ela parece com isso. Tanto homens quanto mulheres, criancinhas, enfim, era muito bonito de ver. E aquelas pessoas que eram caricatas era a coisa mais engraçada, porque você via ali a moça de vestido, de saia, de bota, de chapéu, só que você via que não tinha nada, nada, nada a ver com aquela pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa estava querendo se colocar naquela caixinha que não é a caixinha dela. E é isso que acontece com a gente quando a gente fica seguindo, ouvindo muitas pessoas, se enchendo de muitos conhecimentos que não tem a ver com a nossa vida. Então, um exercício muito bom para você fazer, no final a gente vai ter mais um exercício, mas você já pode colocar aí, que é de você diminuir as pessoas que você segue no Instagram, TikTok, se você tiver. Eu não tenho TikTok. Quanto mais redes sociais é pior, porque mais você vai se comparar e mais distrações você vai ter. Mas diminua as pessoas que você segue, diminua. Faz esse exercício uma vez por semana. Cada final de semana ou cada vez que você conseguir, senta, pega teu celularzinho e começa ali a apagar as pessoas que você segue. Pessoas que você tinha amizades e hoje em dia não faz mais diferença. Por que você precisa seguir tanta gente assim? Por que você precisa ver tanta coisa assim? Quanto mais coisas você vê, mais comparações inconscientes isso vai gerar, mais sobrecarregado emocionalmente você vai ficar. Então, começa a apagar, sabe? Apaga, sai fora de grupos no WhatsApp, tudo que é distração, saia fora disso, porque isso faz com que a sua mente fique descontrolada, que esse é o propósito do nosso método, que é o propósito do nosso desafio, você ter a mente mais controlada. Porque quanto mais você ver os outros, ouvir os outros, estar presente na vida dos outros, menos você vai estar presente na sua própria vida. Você tá entendendo? A questão de convites também. Então, analise muito bem os convites que as pessoas fazem para você. Muitas vezes elas estão. Lembra que quando a gente faz uma coisa, a gente deixa outras importantes para trás? Ou, né, quando a gente não escolhe as importantes. E todo mundo tá fazendo isso? Não, todo mundo não vai estar fazendo isso. Então entenda. Às vezes a pessoa vai deixar uma coisa importante da vida dela e vai fazer uma coisa aleatória e ela vai chamar você, assim como já aconteceu comigo, acontece toda semana. Às vezes eu tô num foco de uma coisa e alguém me manda, Elaine, vamos fazer tal e tal coisa. Cara, se você não tiver ciente de quem você é e do que você deve fazer naquele seu momento, do que é bom pra você, você vai cair, você vai fazer as distrações, você vai participar das distrações dos outros. Então, começa também a dizer não para convites. Por quê? Porque quanto mais focada você estiver na sua vida, mais dentro da sua vida, mais você vai ter a sua mente tranquila, certo? Então, dentro do método mente, nós temos mapear, que é entender as coisas, né? Entender seu papel, anotar esses papéis, para você conseguir escolher o que é mais importante. Neutralizar, que é lidar com o desconforto de não dar conta de fazer tudo e de precisar deixar muitas coisas para trás e lidar com esse desconforto. Tomar ação, então não existe plano sem ação, não existe sucesso sem ação, sempre você vai ter que fazer, não existe mágica. Então, quando vocês entrarem no desafio, eu não sei qual foi realmente lá no fundinho o intuito de vocês, mas não existe uma mágica para você controlar sua mente. Para controlar sua mente, você vai ter que controlar, assim, arrumar as coisas externas, organizar o externo. Então, tirar as distrações, diminuir as coisas que você faz que muitas vezes não são coisas que você deveria estar fazendo. Enfim, e aí aqui no final do slide não apareceu, mas a última coisa é estabilização.
Conforme você vai aprendendo a fazer essas coisas aos pouquinhos, você chega na parte de estabilização, que é o quê? É dar continuidade naquilo que você já faz. Então, ter uma rotina é muito bom, porque quando você cria uma rotina, você sabe exatamente o que você vai fazer no dia seguinte, e isso vai deixar a sua mente mais estável, mais tranquila, mais leve. Nosso exercício prático, então, pega aí seu caderninho e vamos fazer o exercício prático, que é essa reflexão mental. O que está ocupando a sua mente? Identifica aí, pensa aí, o que está ocupando a minha mente hoje? Identificar esses pensamentos que consomem sua energia pode ajudar a liberar espaço para o que realmente importa. É igual o celular. Meu celular está com a memória cheia. E aí eu preciso salvar as coisas e aí o aplicativo fica dizendo: você precisa analisar as suas fotos, seus vídeos, para poder excluir o que não deve para gerar mais espaço. É a mesma coisa na nossa mente. Então, analisa aí o que está ocupando seu espaço. Às vezes é a sua cobrança, às vezes são seus traumas, às vezes são seus medos, às vezes são sim os excessos de atividades. E às vezes é só o simples fato de você não estar criando coragem para resolver o que você precisa resolver na sua vida. Quer dizer, os nãos é sair fora daquilo que não te pertence, sair fora daquilo que não constrói a sua vida. Descartar aquilo que. Então, a primeira coisa que você vai fazer é anotar aí o que está ocupando sua mente. Anota isso. Quanto mais coisas você anotar, melhor. E aí você vai o quê? Descartar o que não é necessário. Então, o que precisa estar aqui? Você vai olhar a lista e vai pensar: bom, o que não deveria estar nessa lista de coisas, de atividades, de pensamentos? O que não deveria estar aqui ocupando espaço na minha cabeça? Será que é o passado? Será que é uma coisa que eu não perdoei? Será que é uma coisa que eu não. Um ciclo que eu não fechei? Será que é uma coisa que eu deixei de fazer para alguém e aí hoje em dia eu fico a minha vida inteira fazendo coisas para os outros só porque uma vez lá na vida, em algum momento da minha vida eu falhei com alguém e deixei de fazer algo? Então, vai aí riscando ou anotando o que precisa ser descartado. E o último passo é: qual pequeno passo que eu posso dar hoje? Então a gente falou isso muito ao longo dos 15 dias de desafio. Qual é o pequeno passo? Não é o grande. Ninguém tá falando de você conquistar o mundo. Ninguém tá falando para você ser uma pessoa de sucesso de cara. Ninguém tá falando para você ser a melhor mãe do mundo. Mas qual é o pequeno passo? Esses dias eu vi uma reportagem da Gisele Bündchen, aonde ela falava da maternidade, que hoje, com a idade que ela tem, os 40 e poucos anos dela, acho que ela tem 44, 45 anos, que hoje ela se sente muito mais bonita, muito mais forte, que hoje ela se sente muito mais competente como mãe, porque após ela ter tido a outra gestação, né, as outras, não lembro se ela teve dois filhos antes desse, dessa última gestação de agora, mas ela disse que agora ela se sente muito mais forte, até tipo, quando ela vai fazer exercícios, ela tem muito mais força para carregar peso, para fazer outras coisas que antes ela não sentia. Então, hoje ela se sente muito mais capaz, humanamente falando e psicologicamente falando. Ela se sente outra pessoa e hoje ela consegue fazer coisas diferentes, né? Então, escolher diferente, uma alimentação diferente, escolher porque ela teve uma vida toda desregrada, né? Ela fumava, usou, não sei se usou drogas ou não, mas ela foi depressiva, ela teve que lidar com a ansiedade, ela teve que lidar com a pressão. Mesmo ela sendo a pessoa que ela teve que lidar com uma pressão muito grande na vida, de comparações e de ter que ser aquilo que as pessoas esperavam que ela fosse. Ninguém esperava que ela fosse humana, eles esperavam que elas fossem apenas a modelo. E hoje ela se sente diferente, hoje ela consegue fazer diferente, tanto que ela, né, se divorciou e de um cara que não foi muito bom, né, ao longo da vida para ela, assim como a gente pode lembrar da Shakira também, né, que foi traída, enfim, e conseguiu dar a volta por cima e reconstruir uma nova vida, além das expectativas dos outros, além da própria expectativa. Então, hoje, qual é o pequeno passo que você pode dar?
Se você parou nos estudos, se você tem vontade de voltar a estudar, se você tem essa necessidade aí de evoluir no campo dos estudos, ou no campo financeiro, ou no campo de trabalho, ou no campo sentimental com seu esposo, com seu namorado, com sua família. Qual é o pequeno passo que você pode dar hoje? Qual é o pequeno passo que pode melhorar a sua vida em relação às escolhas que você precisa fazer, aos nãos que você precisa dar, à nova vida que você quer viver? Quais são esses pequenos passos? Qual é o pequeno passo? Então, você pode às vezes anotar mais de um, pode ser até 5 pequenos passos, mas daí você vai olhar e vai falar: hoje, qual é o pequeno passo que realmente eu posso dar hoje? E, finalmente, você não precisa. Essa é a boa notícia. Você não precisa dar conta de tudo. Não precisa dar conta de tudo. Você só precisa dar conta de ser você mesma, de se sentir bem dentro da sua própria vida, de se sentir bem dentro dessa fisionomia que você tem hoje, dentro das escolhas que você tem hoje, dentro de tudo que você vive hoje. Você só precisa se dar bem em relação a isso. Você só precisa dar conta de ser quem você nasceu para ser. Se você fizer só isso, você já fez tudo o que se esperava de alguém. Tudo o que se espera de um ser humano é que você seja quem você nasceu para ser. Espero ter ajudado você com os ensinamentos de hoje e compartilha com a gente quais foram os grandes aprendizados que você teve dessa nossa aula. Foi um prazer estar com você. Fica bem e até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.